Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luiz Felipe Matos, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia músculo-esquelética, e hoje o tema da nossa live aula é 5 estratégias para se obter sucesso no tratamento das lesões do joelho, tá? Um tema bem legal, onde a gente vai dar 5 dicas, 5 estratégias, 5 caminhos, chame aí da maneira que você melhor, se aproprie, para que você possa se posicionar e obter sucesso, no processo de reabilitação dos pacientes com disfunções no joelho. E o mais importante de tudo, tá? São 5 estratégias que a gente utiliza no nosso dia a dia, clínico, aqui na nossa clínica. São 5 estratégias que a gente utiliza com os nossos pacientes, Desde o momento da captação até o momento da alta, tá? É muito importante a gente salientar essa questão. Então são 5 pontos simples, básicos, de fácil aplicatividade e que você vai obter resultados aí positivos e resultados legais, durante o processo, de venda, durante o processo de conversão, reabilitação, avaliação, alta, enfim, durante todo o processo, desde o primeiro contato até a alta do seu paciente. Show de bola! Deixa eu enviar aqui essa live para alguns colegas, que serão beneficiados aí com o conteúdo que a gente vai passar hoje aqui, tá? Lembrando que a gente está aí na nossa live de número 13, Toda segunda e quinta estamos online aqui ao vivo, transmitindo conhecimento, um pouquinho do nosso dia a dia clínico para todos vocês, Então, o tema da nossa live aula de hoje é o seguinte: 5 estratégias para você obter sucesso no tratamento das lesões e disfunções do joelho, tá? A gente sabe muito bem que cada dia... Fala, Raulinho, e aí, meu irmão, tudo bem? Show de bola! Quando terminar a live aqui, eu vou te chamar para a gente trocar ideia sobre aquele caso lá daquele paciente que a gente estava discutindo mais cedo. Show de bola, vamos para cima. E aí, pessoal, o que é que acontece? A gente sabe muito bem, que a incidência, primeiro, de pessoas da terceira idade, ou seja, a população está ficando cada vez mais velha, tá? A população está ficando cada vez mais velha. Então, o que é que acontece nesse caso? A gente sabe muito bem, que existem lesões do joelho que têm uma maior prevalência em pacientes a partir da 6ª década de vida. Então, um campo para os fisioterapeutas explorarem. Segundo ponto, o aumento absurdo aí da questão, de praticantes de atividade física, tá? Aumento absurdo aí de praticantes de atividade física. A gente sabe muito bem que uma grande parcela das pessoas, que sentem dor no joelho tem como causa uma demanda mais funcional, uma demanda mais ligada ao aumento de volume ou ao aumento de intensidade, tá? Durante a atividade física, sem estar preparado fisicamente para absorver aquela demanda, tá? Então, esses 2 grupos vêm crescendo bastante e isso aí abre um leque de atuação para os fisioterapeutas, da área da ortopedia, da esportiva, tá? Então, percebam que a cada dia que passa, esse campo, de atuação frente ao tratamento das lesões e disfunções do joelho só cresce, tá? Então, você que é fisioterapeuta, que é estudante, que está perto de se formar, precisa identificar isso para sair na frente aí no mercado de trabalho, tá? E o primeiro ponto, a primeira estratégia que a gente vai mencionar, a gente vai trazer aqui, é em relação ao posicionamento. Primeiro de tudo, pessoal, para você obter sucesso, para você ser reconhecido como uma referência, como uma pessoa que pode resolver o problema daquela pessoa, daquele colega que tem dor, que
tem algum problema de joelho, né, um pós-operatório, enfim. Você precisa se posicionar como tal, tá? Então essa é a primeira dica, anota aí. Essa é a primeira dica, a primeira estratégia, né, que eu quero compartilhar com vocês, que é a questão do posicionamento. E isso a gente realiza todo dia aqui na clínica, né? Lembrando que essas 5 estratégias que eu vou estar passando aqui é algo que eu utilizo no meu dia a dia clínico, tá? É algo que eu faço, coloco em prática há muito tempo, tá? E graças a Deus a gente vem obtendo um resultado positivo, tá? Então, voltando à primeira estratégia, posicionamento. Quando a gente fala em posicionamento, é você se posicionar como um profissional, né, que tem autoridade, conhecimento suficiente para que o paciente, ele escute você falando, veja uma live, um conteúdo seu e classifique, né, e coloque você como uma pessoa que pode resolver o problema dele, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que passar a sua mensagem, né, seja por qualquer meio de comunicação, né? No nosso caso, a gente utiliza bastante rede social, tá? Rede social, principalmente o Instagram, WhatsApp e também entrevistas na rádio, entre outros meios aí, né? YouTube, enfim. Mas esses são o Instagram, é o meio de comunicação, né? A rede social que a gente mais realiza essa questão de fortalecer, da fortificação do posicionamento. Então o paciente ele tem que olhar para você e classificar você como uma pessoa que vai resolver o problema dele. Tá? Isso é muito importante. Então a partir do momento que você se posiciona na rede social, que é o nosso caso aqui na clínica, o paciente ele olha você, identifica você como uma pessoa que vai resolver o problema dele. E a partir do momento que o paciente ele chega, né, ele chega para você, você precisa fazer jus a tudo aquilo, né, que você fala. Marlon, e aí meu irmão, tudo bem? Seja bem-vindo. A partir do momento que você expõe, né, todo aquele discurso, aquele conhecimento, aquele conteúdo, aquela fala referente àquele assunto, o paciente tem que chegar no seu consultório e ele tem que ver que realmente aquilo que você falou você bota em prática. Isso aí é um grande problema hoje em dia. Muita gente bota a cara na rede social, só que o paciente chega no consultório e fala, pô, ele não fez nada do que ele falou lá naquele vídeo, naquela entrevista, enfim. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso aí. Essa questão do posicionamento é uma linha bem tênue, que a gente tem que ter toda a atenção do mundo para que a gente não peque, né, e saia aí devendo alguma coisa, né, alguma informação, né, ou alguma questão aos nossos pacientes. Tá? Então, tudo que a gente posta, tudo que a gente fala em rede social ou em qualquer meio de comunicação, a gente precisa praticar no nosso dia a dia. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Muito importante. Né? E aonde eu quero chegar com tudo isso? É em relação à rede social. Tá? A gente tem, né, ao nosso dispor uma rede social, como essa aqui que a gente está ao vivo agora, tá? Onde você consegue se posicionar, você consegue divulgar o seu trabalho, você consegue fazer um marketing legal. Então, a gente precisa usar essa ferramenta de forma inteligente para que a gente possa, tá, fazer com que a nossa mensagem chegue para mais e mais pessoas. Tá? Isso é muito importante mesmo. E aí a gente tem diversos tipos de conteúdo, né, que a gente pode estar lançando aqui na rede social. A gente tem conteúdo em forma de vídeo, em forma de fotos, lives, enfim. Então você precisa identificar qual é o conteúdo que melhor se enquadra no seu público, tá? Qual é o melhor conteúdo que se enquadra, qual o melhor conteúdo qual o conteúdo que o seu público prefere, qual conteúdo o seu público mais interage, qual conteúdo que o seu público, né, vai bater o olho, vai gostar, vai enviar para aquela pessoa que pode estar precisando do seu serviço, tá? Então é muito importante a gente identificar e usar
tudo isso aqui que a gente faz há anos ao nosso favor. Então, a primeira estratégia é, repetindo, posicionamento. E uma forma de você se posicionar, né, de uma forma legal, né, é através da internet, através do Instagram, postando conteúdo, postando o seu dia a dia, antes e depois, postando casos, postando feedbacks de pacientes, né, trazendo aí um pouquinho sobre alguma lesão, alguma disfunção que você mais vê no seu dia a dia, falando sobre evidência científica, artigo, enfim, olha o tanto de coisa que a gente precisa disseminar nas redes sociais para que os nossos pacientes, né, recebam, né, uma boa informação. Então tem muita coisa aí, pessoal. A segunda estratégia, tá? Então anotou aí? Primeira estratégia, questão do posicionamento. Posicionamento. O paciente, ele tem que te classificar como uma pessoa que vai resolver o problema dele, tá? E a gente sabe que as pessoas que sentem dor, né, de joelho, aquela dorzinha chata, né, isso atrapalha bastante as atividades do dia a dia. Então os pacientes, eles precisam de alguém, para resolver o problema deles de forma simples, rápida e eficaz. Tá? E essa pessoa é você que me assiste aí, tudo bem? A segunda estratégia em relação, né, aquela coisa que a gente fala bastante aqui, identificar a causa da dor. Tá? A gente precisa identificar o que é que está causando a dor daquele paciente. Pô, será que é um paciente, né? Qual é o histórico desse paciente? E isso aí a gente vai conseguir através da avaliação específica, tá, pessoal? A gente consegue identificar qual é a causa através da avaliação específica que a gente realiza com os nossos pacientes. Então, quando a gente fala, né, logo de cara, avaliação específica, você precisa entender qual foi o mecanismo de lesão desse paciente. É um paciente que apresenta um quadro mais de sobrecarga devido a uma lesão degenerativa, ou é um paciente que sofreu uma lesão de cunho mais traumático, tá? A gente já começa por aí. Se é um paciente, né, que tem um grau de lesão degenerativa, né, se é um paciente que tem um quadro de sobrecarga, tá? A gente vai classificar, a gente vai avaliar esse paciente de forma diferente daquele paciente que sofreu uma lesão traumática, tá? E quando a gente fala em lesão degenerativa, a causa da dor do paciente pode não ser o que está aparecendo lá no exame, tá? Um exemplo, paciente, né, 65 anos, diagnóstico clínico de artrose de joelho, sente uma dor em repouso e também durante subida e descida de degrau. O paciente sente dor ao abaixar, agachar, sentar e levantar de uma cadeira na região infrapatelar. Isso aí é um achado, né, que leva a gente a um raciocínio mais de um paciente que apresenta um quadro de Rofit, tá? E é justamente isso que está causando a dor do paciente, e não a artrose nesse caso, tá? Nesse caso que eu expus aqui, e não a artrose, tudo bem? Então perceba que quando o paciente ele chega com a demanda mais de sobrecarga, uma demanda mais degenerativa, tá? Esse paciente, essa pessoa, né, a causa da dor dela pode não ser o que a gente tá vendo ali no exame de imagem. Então, nesse perfil de paciente, a gente precisa avaliar, a gente precisa ter escuta ativa, escutar esse paciente, que muitas vezes o que o paciente traz, o que o paciente fala, vai estar atrelado à dor dele, tá? Então, em relação ao mapa do joelho, aonde é que esse paciente sente dor? Né? Ele vai falar, ele vai mostrar com um dedo, com vários dedos, tá? E entra naquela questão da regra dos dedos, que a gente já falou aqui várias vezes, em várias aulas, né? Como é que o paciente mostra a dor dele, aonde é a dor do paciente, tá? O paciente mostra com um dedo só, com vários dedos, então tudo isso interfere, pessoal. Tudo isso aí vai estar
atrelado ao quadro, né? O quadro de dor, o quadro de avaliação do paciente com a lesão degenerativa. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação às lesões traumáticas. Quando o paciente chega no seu consultório relatando que ele sofreu uma torção de joelho. Sofreu uma torção e sentiu um estalido muito grande e ele chega com joelho bloqueado, déficit de amplitude de movimento, né? Chega com muito edema, né? Dor, né? Sinais inflamatórios. A gente já precisa encaminhar esse paciente para um exame de imagem. A gente precisa entender o que é que aconteceu, quais foram as estruturas lesionadas, né, nessa torção, tá? Então, a gente tem que ter esse feeling, tá? De primeiro separar qual foi o mecanismo de trauma, qual foi o mecanismo de lesão desse paciente que esse paciente apresentou, tá? Então, traumática ou atraumática, né? Um paciente que tem mais uma demanda funcional, uma demanda de sobrecarga, uma demanda mais voltada à degeneração, a gente precisa avaliar, né? Mais uma avaliação clínica, entendendo os sintomas, a localização da dor, a apresentação da dor, algo mais clínico. Já quando o paciente traz uma demanda mais traumática, a gente precisa também avaliar de forma clínica, óbvio, mas a gente vai precisar muito do exame de imagem para confirmar tudo aquilo que a gente achou na questão clínica, tá? E a partir daí entra a segunda estratégia, que é identificar a causa. O que é que está causando a dor, a incapacidade, a disfunção no joelho do seu paciente, tá? O que é que está causando? Então a gente precisa ser assertivo. Os nossos pacientes, pessoal, uma coisa que eu vejo bastante, né? Muitos pacientes chegam aqui na clínica relatando que já passaram por N serviços de fisioterapia e ninguém nunca falou aquilo que a gente fala aqui, que a gente expõe na avaliação, enfim. Por que isso? Não é que o que a gente fala é coisa de outro mundo, não. É porque, infelizmente, muitos profissionais ainda estão focados, né, no milagre, numa receita em algo de outro mundo que você vai estalar o dedo, você vai botar o paciente deitado lá numa maca, você vai botar o paciente, não sei, vai aplicar alguma coisa no joelho do paciente, o paciente vai sair correndo amanhã. Não é assim, pessoal, né? O que vai resolver é o básico bem feito, né? É um raciocínio biomecânico, é um raciocínio voltado à evidência científica. Isso sim vai resolver o problema do teu paciente. E o teu paciente tem pressa. O teu paciente ele não quer fazer fisioterapia, né? 5 meses, 3 meses, 4 meses. É claro que, como o paciente está no processo pós-operatório, ele vai demorar cerca de 9 meses, né? Falando do LCA, né? Menisco, 5, 6 meses, depende da técnica cirúrgica, tá? Mas saindo, né, desse grupo pós-operatório, né, o paciente, né, que chega com a dor no joelho, ele quer ficar bom o mais rápido possível. Então, para você dar esse resultado para ele, primeiro você precisa saber o que é que está causando essa dor dele, o que é que está atrelado a essa dor dele, tá? E aí que entra essa segunda estratégia que a gente falou aqui, identificar a causa, o que é que está causando, né? O que é que está causando a dor desse paciente, tá? Segunda estratégia. Então, a primeira estratégia, questão do posicionamento. O paciente, ele precisa te classificar, né? Ele precisa te ver como uma pessoa que vai resolver o problema dele, como uma pessoa que esteja apta a resolver o problema dele. Tá? Esse é o primeiro ponto, tá bom? Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia, né, é a questão da identificação da causa. Então, o paciente ele precisa, né, a gente precisa identificar o que é que está causando a dor desse paciente, né, de forma assertiva, rápida,
com confiabilidade, né? Isso a gente consegue com base em tudo isso que eu falei anteriormente, tá? Terceira estratégia, terceiro ponto, muito importante, pessoal, quando se fala de lesão de joelho, dor de joelho, pós-operatório, enfim, a questão do manejo dos sintomas, tá? Lembrando que o paciente ele não pode sentir dor durante o dia a dia, ele não pode sentir dor durante os exercícios, tá? A gente tem que ter tudo isso aí em mente. Porque a dor vai colocar o paciente em um ciclo vicioso, em um ciclo, né, em que o paciente ele vai sentir dor, aquela dor vai causar inibição, a inibição vai impedir que o paciente ganhe força, essa impedição do ganho de força vai fazer com que o paciente, né, se isole, não pratique atividade física, não se movimente, entre no processo de sedentarismo, né? Consequentemente, entre no processo de destreinamento, né? Se esse paciente for atleta, se esse paciente for praticante de atividade física, tá? Ele vai entrar no processo de destreinamento. Então, tudo isso, né, vai fazer com que o paciente fique ali, tá? Rodando, fique naquele ciclo infinito, sem obter resultado. Então, a gente precisa quebrar o ciclo da dor. E como é que a gente quebra esse ciclo? Uma estratégia que eu gosto de utilizar bastante, a gente tem várias estratégias, tá, pessoal? Isso aí vai depender muito do paciente, do caso do paciente, do que o paciente apresenta, tá? É a questão da joelheira, porque com a joelheira eu consigo aumentar a área de contato, consequentemente diminuir a sobrecarga, consequentemente diminuir a dor do paciente. Tudo bem? Então isso aí é algo bem característico, algo bem importante, né? Quando a gente fala em dor no joelho, lesões de joelho, tá? A gente precisa quebrar o ciclo da dor. A gente precisa fazer com que o paciente ele se movimente, ele esteja ali no dia a dia dele com menos dor ou nenhuma dor, tá? Lembrando que não é todo paciente que a gente vai conseguir zerar a dor dele logo de cara, tá? Então a gente precisa ter isso em mente. Tudo bem? Então, quebre o ciclo da dor. Essa é a terceira estratégia, manejo de sintomas. A mesma coisa, né? A mesma coisa se vale para um pós-operatório. A gente falou aqui na live de ligamento cruzado anterior o seguinte, que o controle do processo inflamatório é o ponto-chave do processo de reabilitação. Por quê? Se a gente não controla o processo inflamatório, o paciente ele não consegue evoluir, a gente não consegue ganhar amplitude de movimento, a gente não consegue expor esse paciente a exercícios, a gente não consegue expor esse paciente a uma marcha adequada, então o paciente ele não evolui. Então o manejo dos sintomas, nesse caso do pós-operatório, o manejo do processo inflamatório é muito importante, pessoal, mas muito importante, tá? Então é o ponto-chave da evolução do processo do pós-operatório do paciente, tá? Então, terceira estratégia, manejo de sintomas / processo inflamatório. Tudo bem? E aí a gente entra na quarta estratégia, que é a questão da reabilitação específica. Algo que a gente já falou muito aqui, que é a questão da reabilitação específica, do tratamento baseado em evidência científica. Eu falei aqui, agora há pouco, que infelizmente muitos fisioterapeutas buscam, né, a fórmula mágica para tratar e resolver o problema dos pacientes. Como é que a gente consegue resolver o problema da grande maioria dos pacientes que têm lesão, disfunção, né, ou até mesmo pacientes pós-operados de joelho, né, tendo conhecimento baseado em evidência científica, conhecimento anatômico, biomecânica, artigos científicos de maior relevância, artigos científicos que encabeçam aí linhas de tratamento ativas, né? E quando a gente fala em reabilitação específica, na reabilitação do joelho, é justamente isso aí, pessoal. É justamente essa pegada aí, né?
uma reabilitação baseada em evidência científica, tá? Primeiro de tudo, processo de reabilitação. O que é que a gente faz primeiro? Avaliação. Então a gente precisa avaliar esse paciente de uma forma específica, de uma forma que ele consiga, né? Primeiro, logo de cara, entender o que é que ele tem. Então o paciente ele precisa entender o que é que ele tem, ele precisa sair do teu consultório sabendo o que ele tem, para que a partir disso aí ele consiga aderir melhor ao tratamento. Tudo bem? Essa é o primeiro ponto. Segundo, realizar um processo de reabilitação baseado em fortalecimento, manejo de sintoma e fortalecimento conjunto, quadril e quadríceps, muito importante isso aí, tá? Não existe reabilitação de joelho sem fortalecimento. Quando a gente fala em fortalecimento, muitas vezes não é só botar o elastiquinho lá e sair puxando, tá? A gente precisa gerar o que a gente chama de sobrecarga muscular. O que é sobrecarga muscular? Quando o paciente ele faz o exercício, ele fala, meu quadríceps tá queimando, meu glúteo tá queimando, tô sentindo ele trabalhar ao máximo. É isso aí que a gente quer, tá? Agora, se o paciente sente aquela dorzinha lá dentro do joelho, isso chama-se sobrecarga articular. Isso aí a gente não quer, porque dor articular vai gerar inibição, consequentemente o paciente não vai ganhar força, consequentemente o paciente não vai evoluir bem, não vai evoluir positivamente, tá? Então a gente precisa disponibilizar, tá, para os nossos pacientes uma reabilitação limpa, sem dor, né? E 100% baseada em evidência científica. E o mais importante de tudo, uma reabilitação individualizada. Por que eu falo isso? Nem sempre aquele exercício vai servir para todo mundo. Nem sempre aquele exercício ele vai ser feito da mesma intensidade, no mesmo volume, da mesma cadeia, do mesmo jeito, do mesmo modo para todos os pacientes, tá? Tem paciente que a gente vai precisar adaptar, a gente vai precisar gerar adaptações. É aí que entra o conhecimento baseado em ciência, tá? Aí que entra o conhecimento baseado em evidência científica. Você saber adaptar e identificar, né, a demanda de cada paciente. Tudo bem? Saber identificar. Então vamos recapitular aqui as estratégias que a gente já falou aqui na nossa live de hoje. Lembrando que são 5 estratégias, a gente já está na 4ª estratégia, tá? Primeira estratégia que a gente falou, posicionamento. O paciente ele precisa ele precisa entender, você precisa mostrar para o paciente que você é referência naquele assunto e que você vai resolver o problema dele. Então o paciente ele precisa classificar você como uma pessoa que vai resolver o problema dele, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da avaliação específica, identificar a causa do problema. Não existe reabilitar paciente com disfunção, com dor no joelho, sem identificar o que é que está causando a dor e disfunção no joelho desse paciente, tá? Ponto importantíssimo. Terceira estratégia, manejo de sintoma. Tá? Não existe essa questão, né, de você reabilitar paciente sem controlar sintoma / processo inflamatório, tá? A gente sabe que isso é muito importante porque o paciente que sente dor no joelho, seja durante o atendimento ou seja durante o dia a dia, ele vai cair no que a gente chama de ciclo da dor. Consequentemente, ele não vai conseguir evoluir de forma positiva, tá? Ele não vai conseguir ganhar força, tudo bem? E aí a gente entra na 4ª estratégia, recapitulando, desculpa, é a questão da reabilitação específica. A gente precisa disponibilizar para os nossos pacientes uma reabilitação específica e especializada, tudo bem? E aí a gente entra na última estratégia, que é a relação, os critérios de alta. Os nossos pacientes, eles precisam
ter alta do processo de reabilitação de forma mais fidedigna e assertiva possível, tá? Os nossos pacientes não podem ter alta de qualquer jeito. A gente não pode dar alta para o paciente de qualquer jeito. A gente não pode dar alta para o paciente, vai voltando aí. Não é bem assim. Então, a gente precisa identificar a demanda desse paciente, tá? Identificar a demanda desse paciente. Se é uma demanda funcional, dia a dia, laboral, esportiva, e expor esse paciente, né, a essa demanda, identificar se houve melhora, né, se houve piora, ou se ele ainda está no mesmo nível, né, e se existe testes específicos, critérios específicos para a gente expor esse paciente, para que a gente consiga dar alta a ele de forma mais fidedigna possível, tá? Então, não existe essa de você dar alta ao paciente de qualquer jeito, não existe essa de você dar alta ao paciente, né, sem nenhum critério. Então, aqui na clínica a gente realiza isso aí, tá? Existem critérios para que a gente consiga dar alta com a maior segurança possível para os nossos pacientes, tá? Então, todos os nossos pacientes, eles recebem alta com base em critérios baseados em evidências científicas, tá? Então, todos os nossos pacientes recebem alta com base nesses critérios. Aí vai depender da lesão, do processo, né? Se é um paciente pós-operado ou não, se é um paciente atleta, se é um paciente sedentário, se é um paciente idoso. Aí vai depender muito de cada paciente, vai depender de cada demanda e do que o paciente ele quer, né, com o processo de reabilitação. Tudo bem, pessoal? Então, recapitulando. Primeira estratégia para que você consiga, né, se tornar uma referência aí, para que você consiga disponibilizar de um tratamento de sucesso nos pacientes com lesões, disfunções de joelho, até pacientes pós-operados, tá? Primeiro, posicionamento. O paciente ele precisa, né, classificar você como uma pessoa que vai resolver o problema dela. Segundo ponto, é a questão de identificar a causa. Não existe tratar e dar resultado sem saber o que é que está causando a dor desse paciente. Terceira estratégia, terceiro ponto, manejo da dor. A gente precisa diminuir a dor dos nossos pacientes durante o dia, tá? E também durante o atendimento, senão ele vai entrar no que a gente chama de ciclo da dor, tá? Quarta estratégia, reabilitação específica, com base em evidência científica, progressão e individualidade. E a quinta estratégia é a questão do critério de alta. Não existe a gente dar alta aos pacientes, tá? Sem critério, do nada. Isso aí é coisa totalmente, é uma coisa totalmente ultrapassada e irresponsável. A gente precisa dar alta para os pacientes com a maior confiabilidade e segurança possível. Tudo bem, pessoal? A gente finaliza aqui mais uma aula, lembrando que às segundas e quintas a gente está aqui com a live diferente, com um tema diferente, né? E hoje a gente falou um pouquinho sobre as 5 estratégias para você disponibilizar de um tratamento de sucesso para os seus pacientes. Tudo bem? Grande abraço e até mais.